Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Esse é um momento devocional onde eu quero compartilhar com você da palavra de Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, verso de número 4, nos diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse é um texto que nos faz pensar em uma palavra chamada empatia. Empatia, em suma, seria se colocar no lugar do outro. E essa é uma realidade que cada vez mais se torna rara em nossa sociedade nos dias atuais. Percebemos que as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas, com as suas próprias vidas, com seus projetos, com aquilo que elas buscam em benefício próprio. Poucas são as pessoas que estão se preocupando com o próximo, que estão interessadas com as demandas que o outro vivencia. Vivemos em uma sociedade onde o natural tem se tornado a frieza e o distanciamento, o não se importar para com aquele que está no seu caminho, aquele que acaba cruzando a sua estrada na trajetória da vida. No entanto, o texto que nós lemos é um texto que nos faz pensar. Aqui, o profeta está falando a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está dizendo que no futuro, Jesus viria e que quando ele viesse, ele sofreria em nosso lugar, em morte e morte de cruz, para nos trazer o perdão dos pecados e assim nos salvar da condenação eterna. E quando o profeta fala isso, em todo o capítulo 53, ele deixa claro que Cristo ele vai estar assumindo a nossa culpa, que ele vai se colocar em nosso lugar para nos salvar. Como em tudo, o Senhor Jesus Cristo nos dá exemplo. Aqui, quando o texto fala do Salvador, colocando no lugar dos pecadores para os perdoar e os reconciliar com o Pai, o texto nos deixa claro que nós também devemos nos preocupar em viver essa realidade, esse exemplo que Cristo nos dá de se colocar no lugar do outro, de procurar imaginar o que o outro sente naquele momento, o que o outro passa, o que o outro vivencia. Não podemos levar a sério um pensamento onde diga: se está tudo bem comigo, é o que importa, e daí não termos nenhum tipo de preocupação com o nosso próximo. Toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina a se importar com aquele que Deus coloca em nosso caminho, com aqueles que o Senhor nos permite se relacionar. Mas ainda um pouco mais, devemos nos importar com aqueles que às vezes estão distantes. Devemos pensar como as coisas estão para com aquela pessoa que passa por um momento de dificuldade. Devemos imaginar como é dolorido para alguém passar por um sofrimento, por uma perda, por uma dificuldade, alguma realidade difícil. Não podemos fazer um ouvido de mercador para não percebermos o clamor daqueles que precisam de ajuda. Não podemos fingir que não vemos aquilo que está diante de nós. Pelo contrário, precisamos olhar para Cristo e ver a empatia que ele tinha com aquelas pessoas por onde ele passava, como aquele cego chamado Bartimeu, que é descrito nos evangelhos como alguém que mendigava e que estava à beira do caminho.
gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, enquanto a multidão dizia: cala-te, cego. Ele gritava ainda mais alto e a multidão queria que o cego se calasse, e Jesus Cristo para e pergunta para aquele cego o que é que ele deseja, e aquele cego diz: que eu volte a ver. E Jesus Cristo faz aquele milagre maravilhoso, fazendo aquele homem voltar a enxergar. Nós não podemos ser como a multidão que manda o cego que clama se calar. Não podemos ignorar a presença do cego. Não podemos ignorar o seu clamor, mas devemos fazer como Jesus, se aproximar e ajudar. E também, se de repente estivermos numa posição como a do cego, que precisamos de Jesus Cristo, devemos lembrar que Ele se importa conosco e devemos clamar a Ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que nós possamos repensar as nossas atitudes nesse mundo chamado aí de modernidade líquida por alguns, por outros de pós-modernidade ou modernidade tardia. Que a gente possa pensar como nós nos comportamos nesse mundo e, olhando para a palavra de Deus, que a gente olhe que nós temos um Deus presente que se importa conosco e que nos mostra o maior exemplo de empatia, de como nós devemos olhar para o outro, como nós devemos se importar com aquilo que o outro está vivendo, como nós devemos nos colocar no lugar do outro. Que Deus te abençoe e te faça uma pessoa mais doada, mais dada, mais capaz de se entregar pelo outro por conta do nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Quero te amar. Quero te amar. Quero amar sem distinção, em preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar Lado a lado com você. lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o E viver o seu perdão. irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, que está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor.